Oi, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, ao Aline e os Livros. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro incrível que eu acabei de terminar e que se chama Um Cavaleiro em Moscou, do Amor Towles. Eu queria até escolher uma roupa, um vestido dramático para lidar com essa história tão dramática e tão incrível. O livro é uma mistura de política, de cultura da Rússia. É um livro que eu comecei a ler com uma série de preconceitos. É claro, nós não somos ninguém sem os nossos preconceitos, porque eles não têm apenas um lado negativo. Eles podem nos atrapalhar na nossa relação com as outras pessoas, com o mundo, mas eles também nos ajudam a reconhecer quem nós somos. Eles nos ajudam a delimitar um pouco da nossa identidade. E esse preconceito que me fez começar a leitura foi exatamente a ideia de que como alguém conseguiria ambientar uma ficção numa história que eu venho estudando tanto há algum tempo, como alguém conseguiria fazer de um livro de ficção sobre um personagem fictício uma história tão envolvente, tão apaixonante, tão verossímil. Eu comecei a entrar no livro em que ele conta sobre os últimos anos da dinastia Romanov. O nosso personagem, o conde Alexander Ilyich Rostov, vai então viver as suas desventuras e muitas aventuras a partir dessa época. E eu então achei que o livro pudesse talvez trazer alguns defeitos de adaptação, alguns probleminhas com relação à história da Rússia. E eu tô lendo também A Revolução Russa, um livro do Richard Pipes, que é um historiador norte-americano super importante e super competente. Provavelmente vocês já vão ter assistido ao meu primeiro vídeo sobre essa leitura, mas o livro do Towles me fez realmente me apaixonar pela história desse personagem e praticamente imaginá-lo na Rússia, no Hotel Metropol, em Moscou. É um livro incrível. O personagem é fascinante, então, sem mais delongas, eu vou começar a contar um pouco dessa história tão maravilhosa para vocês. O conde Alexander Ilyich Rostov, ele foi condenado em 1922 por um tribunal bolchevique a passar o resto da sua vida numa prisão domiciliar no Hotel Metropol, onde ele já vivia. O interessante é que a abertura do livro é o julgamento dele pelo Tribunal dos Camaradas e é extremamente interessante, extremamente charmosa a forma como ele se coloca, a forma como ele responde, e ele desde o início parece ser um homem completamente encantador. Não só porque ele tem cerca de 30 e poucos anos, um baita bigode e cerca de 1,90 de altura, o que para aquela época era realmente a configuração de um homem super charmoso e irresistível. Ele também é um cara bastante instruído, bastante culto, e que foi condenado por ter escrito um poema em 1913, um poema Onde Está Agora, que é um poema que trabalha com uma ideia revolucionária, uma ideia que convoca a ação. E ele responde ao tribunal bolchevique que todo poema convoca a ação. E essa ideia do poema como ação vai guiar a nossa história e vai guiar a história de alguns personagens que vão aparecer na história do conde, no seu confinamento no Metropol. E no início ele pretende lidar com tudo aquilo de uma forma bastante pragmática. Ele pretende então organizar a sua vida, organizar as coisas práticas, de modo que ele possa então começar a viver. Ele não tende a se rebelar, ele não tem nenhum intento de tentar escapar naquele momento. E ele pretende então lidar com tudo como se ele fosse um Robinson Crusoe na sua ilha. Ele vai então tentar trazer aquilo que é mais caro a ele, mais cotidiano, para esse lugar onde ele é condenado a viver. Na verdade, o conde já vinha vivendo no Metropol cerca de 4 anos antes dessa decisão do tribunal bolchevique, mas não vai ser permitido a ele viver na suíte onde ele já vivia. Ele vai para uma espécie de sótão do hotel. Alguns móveis ele vai poder levar para lá, inclusive a escrivaninha dele, que contém nas suas pernas várias moedas que valem muito dinheiro. E o conde vai viver então ali por cerca de muitas décadas. E ao longo da história dele vão aparecer personagens muito interessantes.
A forma como o Conde circula pelo Hotel Metropol tá cheia de referências literárias, culturais, da Rússia, dos grandes escritores que ele aprendeu a ler, os grandes escritores que o formaram. Então tem várias referências a Chekhov, ao Tolstói, ao Anna Karenina e sobretudo aos ensaios de Montaigne. Foi um livro que ele nunca conseguiu ler, nunca conseguiu avançar muito na leitura e é um livro que ele vai ter que encarar ao longo dessas muitas décadas. Foi um livro que ele herdou do pai e que vai estar sempre ali perto dele, nesse sótão onde ele vai viver. E ele vai conhecer a Nina, uma menina de 9 anos, encantadora, que se aproxima dele justamente no dia em que ele foi agredido por um cliente que acabou lhe cortando uma parte do bigode. Então o Conde vai abdicar dos seus bigodes e ele vai conhecer a Nina. E eles vão ficar muito amigos. A Nina é uma menina muito esperta, muito determinada, que é filha de um funcionário do partido e ela tá vivendo ali no Metropol também. Aos poucos ela e o Conde se tornam inseparáveis e ela vai levar o Conde para conhecer muitos lugares incríveis, os bastidores do Metropol. Eles vão espiar agachados atrás de sacadas, no topo das escadas, vão espiar conferências dos partidos e a gente vai conhecer bastante sobre aquela vida no início da União Soviética. A partir de 1922, a gente vai conhecer então todas aquelas discussões, as alternâncias de camaradas, a morte do Lenin, a chegada ao poder do Stalin. A gente vai conhecer muitas mudanças na história do país à luz das observações que os nossos personagens vão fazer. E o Conde vai viver então os primeiros 4 anos e vai ter um momento muito crítico da história em que ele vai tentar se suicidar. Ele vai, na verdade, fazer todo um planejamento, vai deixar tudo organizado e ele vai chegar a subir ao telhado e naquele momento ele vai ser chamado por uma espécie de faz-tudo do hotel que pede para que ele prove o mel que ele tem. Na verdade, ele tem algumas colmeias ali e ele fabrica o seu próprio mel e ele pede para que o Conde então prove o mel que as abelhas voltaram a produzir, as abelhas que retornaram depois de muito tempo. E o Conde então vai provar esse mel. E nesse mel ele vai reconhecer o sabor das flores, das macieiras, da propriedade Idleuhor em Nizhny Novgorod, que era onde ficava a propriedade da família Rostov. Então ele vai provar esse mel, vai sentir esse sabor, e aí é como se ele fosse despertado, ele vai ganhar então uma injeção de vida e vai desistir desse intento de pular com a sua melhor roupa do telhado do Hotel Metropol. E o Conde vai então se reinventar. Como ele vai se reinventar? Ele vai se tornar garçom do Boyarsky, um restaurante super famoso ali do Hotel Metropol. Então a vida dele vai ser muito diferente. Ele vai receber as visitas de um amigo, Mishka. A Nina, essa menina, ela vai embora, ela vai crescer, ela vai ter uma filha, a Sofia. E essa menina vai mudar completamente a vida do Conde. O Conde vai se envolver com uma mulher super interessante, uma atriz, e vai passar décadas e décadas e décadas se encontrando com ela. E é interessante a forma como eles se olham, como eles se medem, a forma como a gente vai acompanhar o envelhecimento do Conde, o envelhecimento das coisas e a forma como alguns personagens vão trazer uma crítica do regime soviético para o plano dessa ficção, dessa história sobre o Conde. Como ele vai discutir com um funcionário do alto escalão do partido, como ele vai discutir com esse amigo tão idealista que pretendia criar uma novaya poesia, uma nova poesia, uma poesia do futuro, uma poesia que iria transformar então esse eu egoísta, esse eu lírico em um nós do futuro. Veremos, andaremos, criaremos. Então essa aposta futurista dos poetas, do governo, a gente vai ver tudo isso em ascensão e vamos ver também como tudo isso vai se desintegrando. Como esse personagem do Mishka, desse melhor amigo do Rostov, vai se decepcionando com o regime, com a censura, com a forma como os poetas vão sendo censurados, vão sendo tolhidos nesse ímpeto pelo novo e como o partido tem outros planos que vão além dessa criatividade individual e desse desejo pelo novo e pelo futuro.
Então o Mishka, esse amigo, ele vai ser enviado para uma prisão siberiana e vai passar muitos anos lá, ele vai voltar manco. E ele vai olhar para o Rostov e vai dizer assim: quem podia imaginar naquela época em que você foi condenado ao confinamento no Metropol que você seria o homem mais sortudo da Rússia? E realmente ele se torna um homem mais sortudo porque ele continua vivendo uma vida bastante confortável, ele se torna garçom, mas ele continua com aquela elegância, aquela forma de ver a vida, aquela forma de organizar uma situação tão difícil para ele, morando num sótão, alguém que tinha sido tão rico. Como ele vai aos poucos achando o caminho para as coisas que realmente importam. E são essas pequenas coisas práticas. Ele vai então vender moedas que ele tem, moedas preciosas da época do reinado da Catarina Grande, e ele vai conseguir então manter o seu estilo de vida com a venda dessas moedas, que são cerca de 5.000, que ele tem escondidas nas pernas da escrivaninha do Grão-Duque, o tio dele, de quem ele herdou essa escrivaninha preciosa. Então ele vai viver num estilo muito parecido com o que ele vivia. E aos poucos a gente vai conhecer então a história do conde, que ele tinha uma irmã que morreu de escarlatina, por que ele foi embora da Rússia e por que ele retornou logo depois do golpe revolucionário. Então a gente vai conhecer muitas questões interessantes da personalidade dele e a gente vai conhecer também muitas questões da história da Rússia. Se você não conhece muito a respeito, é um livro excelente para você se inteirar sobre uma história crítica da União Soviética. Uma história que não é nem um pouco idealista, mas também não é extremamente contra a União Soviética. É como se a gente fosse chegar bem perto, com uma espécie de lupa, daquilo que a história da Rússia foi, sob diversos aspectos, para muitas pessoas. O Conde ele vai atrair para si a vida da Rússia naqueles corredores do Metropol. Ele vai conhecer muitas pessoas e vai então exercitar essa arte dele, essa arte da prudência, do diálogo, essa elegância que ele tem. É como se ela nunca saísse de moda. É como se os tempos mudassem, ele teve que se reinventar, teve que virar garçom para poder dar um sentido à vida dele, mas ao mesmo tempo como essa vida vai sendo relida à luz da história da União Soviética. E a gente vai descobrir que o Conde Rostov, ele não foi o autor do poema que o confinou naquele lugar. Foi o Mishka, o grande amigo dele. Então, ele ficou naquele lugar porque ele assumiu a autoria de um poema que ele não tinha escrito. Então, ele é um conde que todos conhecem pelos seus poemas, mas ao mesmo tempo, aquele poema que determinou o seu confinamento não tinha sido escrito por ele, tinha sido escrito pelo seu melhor amigo. E ele assumiu esse lugar. Mesmo tendo assumido esse lugar de responsável, de autor pelo poema, ele conseguiu, com as suas maneiras, com a sua elegância e com a sua capacidade de reinvenção, viver no Metropol. E o final do livro é incrível, é brilhante. Eu não vou contar para vocês nada sobre isso, porque o livro é incrível, ele nos deixa maravilhados. A forma como o Conde vive, a forma como as décadas se passam, como as coisas vão acontecendo, os diálogos que tem sobre quem são os russos, quem nós somos russos, ele se pergunta. Como é que a gente pode ter uma capacidade de destruir tudo aquilo que nós criamos só para não entregar para o inimigo, ou não entregar para o partido, não entregar para o estrangeiro? Quem nós somos e o que nós somos capazes de fazer enquanto russos? Ele se faz essas perguntas e é muito bonita a forma como o autor constrói a fala do Conde, os diálogos que ele tem com ele mesmo, com o eu do seu passado, com os outros personagens e a forma brilhante, extremamente elegante que ele tem de se comportar na vida, com as pessoas, e como tudo isso vai cativando a admiração, o respeito das pessoas e como ele vai conquistando a confiança de várias pessoas. Então essa vida do Conde, essa forma, essa elegância de estar no mundo, muito mais do que aristocrática, é uma forma humana. Ele está ali desprovido de todos os benefícios, de todas as vantagens que ele tinha na vida, mas como ele faz disso uma espécie de perspectiva privilegiada, através da qual ele vai ver a vida e vai tentar então organizar as coisas
de modo que ele possa mudar, de modo que ele possa talvez um dia não estar ali. E aí eu deixo para vocês essa descoberta sobre se ele vai continuar ali no Metropol. Vocês já sabem o que vai acontecer com o destino da Rússia, mas vocês não sabem o que vai acontecer com o Conde. Será que ele é elegante o suficiente para permanecer ali? Como é que vai ser a vida dele nas próximas décadas? O fim dele vai ser ali no Metropol, realmente? Então, o livro é incrível, ele tem um final igualmente incrível. Tem essa personagem da Sofia, a filha da Nina, que vai aparecer e vai ser também um dos motivos através dos quais o Conde vai se reinventar. Vai ser um caminho, uma espécie de novaia vida para o Conde. E é maravilhoso. Leiam o livro é grossinho. Eu comprei o e-book, são mais ou menos umas 8 horas de leitura. Ele vale cada centavo e não é muito caro. Ele vale cada espaço, cada centímetro ocupado na nossa estante, porque o livro é brilhante. Eu comecei com preconceitos e amei, fiquei completamente encantada com a história. Tem um mapinha para vocês localizarem onde é o Metropol. E todos os lugares a que o Conde se refere, exceto a propriedade dele com esse nome, de fato existem, vocês podem procurar. Existe uma cidade chamada Rostov, que provavelmente era o condado da família desse conde. Então tem muitas referências a lugares reais, a lugares que a gente morre de vontade de visitar. O cheiro dos lilazes do Jardim de Alexander. Enfim, são muitas referências incríveis que faz com que a gente praticamente viva no livro. Eu demorei uns 3, 4 dias para ler, porque eu estava lendo outras coisas também, mas o livro traz a sensação de se viver dentro dele. E mais do que isso, traz o desejo de viver no livro. Eu cheguei até a sonhar com os corredores do Metropol. E o personagem é tão cativante, é tão apaixonante, que ele faz com que a gente queira conhecer alguém assim. Ou até mesmo queira ser alguém como esse conde, queira ter essa espécie de elegância na vida, que prescinde de títulos, de confortos, de dinheiro, mas é uma certa elegância, uma certa ética, um certo respeito pelo outro e por si mesmo, que nenhum título aristocrático pode conferir isso a alguém. É alguma coisa que tem a ver com a formação, com a educação, com a família. E principalmente com a resistência de saber mudar com o tempo, mas manter alguma coisa de essencial. Eu amei o livro, estou completamente apaixonada por essa história. Recomendei o livro para várias pessoas e é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história do Alexander Rostov. Se você é uma mulher, com certeza você vai ficar encantada com ele, porque dá vontade de ser filha dele, dá vontade de ter uma simples conversa com ele em algum momento da nossa vida. E se você é um homem, você claramente vai querer ser como ele em algum momento da sua vida. Dá vontade de ser elegante, dá vontade de ser alguém diferente. Não necessariamente superior, mas alguém que sabe dar valor às pequenas coisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é sobre esse livro que me deixou muito encantada e muito apaixonada por todos os personagens, pela narrativa, pelo ambiente. E eu vejo vocês então no próximo Aline os Livros. Tchau, tchau!